Elvira Fagara, deputada federal pelo PCdoB do Rio de Janeiro. Elvira, caos no Brasil, caos no Rio de Janeiro. 11 portos, 11 aeroportos fechados, falta combustível para a população, falta produtos básicos. O Rio de Janeiro talvez não tenha a alimentação para as crianças da rede municipal. O caos do Pedro Parente é um caos que passa por um governo ilegítimo, sem possibilidade de negociar uma política de preço errada? É uma catástrofe que a gente está vivendo e é a expressão, Túlio, mais aguda da crise, né? É um governo que começou errado, como você dizia, ele não pode dar certo. É um governo que não tem credibilidade nenhuma, nem fora do Brasil, nem dentro do Brasil. O mercado ele não tem compromisso com ninguém, ele tem compromisso com o seu lucro, né? Então esse governo fez uma política de preços contra o Brasil, né? Uma política que favoreceu algumas empresas internacionais, principalmente as americanas, que pularam de 40% do mercado para 82% em 2 anos. Então nós exportamos o nosso óleo extraído do pré-sal para fora, sem nenhum valor agregado. Estamos importando dolarizado. Óbvio que isso tem um impacto na cadeia de produção absurda. Você veja, no governo Lula, o aumento do combustível era uma vez por ano. No governo Dilma, a mesma coisa. Neste período, nós aumentamos 229 vezes o preço do combustível. Então, de fato, isso é insuportável para o preço aqui dentro. É insuportável para qualquer setor de produção, para quem trabalha com transporte de carga, para quem... O gás de cozinha, que tinha um subsídio, né? O gás de cozinha tinha um subsídio, desde a sua produção até a revenda. Você tem uma grande produtora que é a Petrobras, 4 distribuidores, 68 mil revendedores do gás de cozinha. Toda essa cadeia teve impacto por falta de subsídio, né? E a Petrobras nunca teve prejuízo por isso, né? A Petrobras era pujante nesses 2 governos. Não adianta falar de roubo, que o roubo é outra questão. Se roubo existiu, apura-se, puna-se, mas isso não tem nada a ver com um grande volume de recursos de uma grande empresa que é a Petrobras e que não foi o que a Lava Jato descobriu que impactava na sua grande contabilidade, né? Então essa questão da política estruturante de preços da Petrobras é que é a grande causa do aumento do preço. Parece que dá uma oportunidade para especulação em alguns setores, né? Não tenha dúvida. E também ganhos dos rentistas, né? Que são os capitalistas que infelizmente se apoderaram da gestão da Petrobras. Então, nós estamos o Brasil e a Petrobras, a política de Pedro Parente, né, e autorizada pelo governo, obviamente, passou a ser aquela política de favorecimento das multinacionais e das americanas, né? Além disso, teve um ágio para além da política de preços, que sai da refinaria por um preço e até chegar na ponta, aí um oportunismo de mercado de aumentar ainda mais esse preço. E nesse momento, ao invés da saída ser a mudança dessa política estrutural, a negociação desse governo incompetente, sem credibilidade, acocorado, sem nenhuma capacidade negocial, e um governo inapto, é uma saída que vai ficar mais cara ainda para o contribuinte. Que ele faz uma saída por isenção de impostos, uma saída que vai cair nas costas de quem? Do povo de novo, né? Quanto que a lucratividade dos rentistas não muda nada. A lucratividade dos capitais, a lucratividade de quem especula, a lucratividade de quem lucra com tudo isso vai se manter, né? E aí a conta vem para quem? Para o povo outra vez, né? E o gás de cozinha não vai alterar nada, a gasolina não altera, é uma política sobre o óleo e combustível, para ter uma saída dessa crise imediata e não se altera a política estrutural. O gás de cozinha, que 1 milhão de famílias cozinha fogão de lenha, não vai se alterar. Então isso é muito preocupante, é uma crise que só resolve com saídas estruturantes da política de preços. Porque a negociação que está se fazendo é uma saída paliativa, pode superar a crise imediata, mas não resolve o global, não resolve estruturalmente nada. Eu acho que o governo atual é um governo que opta pelo capital e não pelos trabalhadores, sem aí fazer uma divisão grosseira nisso, né? Não, jamais. Esse governo jamais optará por uma saída pelos trabalhadores. E o preocupante disso tudo é que esse movimento não foi dirigido centralmente pelos trabalhadores, também sim pelos patrões, né? São lideranças difusas, não tem uma liderança única, não tem um sindicato único que dirige isso, quer dizer, a negociação inclusive foi feita e quem está embaixo do movimento também não respeitou, né? Então
Quer dizer, não há uma liderança única. Uma forma nesse que processo. o caos gerado pelo governo Temer atingiu a todos, né? E a crise, ela piora, porque a crise de abastecimento atinge o hospital, atinge a farmácia, atinge a feira. Você vê, um pé de alface estava 212, 20 reais na feira, um quilo de cebola, 23 reais. A gasolina chegou a 10 reais. Um pé de coentro, 8 reais, sou dona de casa e sei disso, quer dizer, é um absurdo, porque aí, diante da pouca oferta, os preços ficaram inacessíveis. Não tem remédio, não tinha combustível com ambulância no país inteiro. Quer dizer, é uma situação catastrófica, o povo sofre ainda mais com uma crise gerada por este governo e o movimento que é resultado disso também acabou gerando uma crise de abastecimento que precisa ser resolvida. Agora, a solução que o governo dá jamais seria uma solução dada por um governo como o nosso governo. É uma solução que se dá favorecendo o capital e jamais será uma solução estruturante. Agora, uma questão, Túlio, é que nesse momento alguns setores se aproveitam da crise para gerar uma proposta de saída autoritária, pedindo intervenção militar, pedindo mais restrição, mais autoritarismo e mais violência. Que só iria aprofundar a situação. Imagina se alguém no Brasil de bom senso pode imaginar que uma saída autoritária resolve o problema de alguém. É aí mesmo e que nós veríamos o que é uma não solução, que nem a liberdade de manifestação e de expressão poderia existir. Então, as pessoas que bateram panela para tirar o governo Dilma, que bateram panela pedindo intervenção militar, por favor, faça autocrítica, se recolha a sua consciência. Às vezes até iludido, né? É lógico, uma parte, inclusive, se arrependeu, por favor, repensem essa posição e peçam democracia, peçam saída democrática e peçam, de fato, que as eleições aconteçam nesse país com normalidade democrática, a gente consiga escolher um governo pelas urnas que deem saídas estruturais e justas para o povo brasileiro. Jandira, por fim, parece que a história se repete, né? No governo Fernando Henrique, nós tivemos racionamento de energia e agora nós temos a crise do desabastecimento, oriundas principalmente da falta de combustível. O gestor das duas crises é Pedro Parente, que parece que é um aliado dos Estados Unidos, um embate que você sempre denunciou. Como você vê isso? É uma coincidência? Não, não é uma coincidência, é porque é a mesma política, né? Fernando Henrique fazia uma política de servil, né, às potências internacionais, e agora este governo faz a mesma política, só que com um processo muito mais desqualificado politicamente. Agora, o gestor do apagão, que era Pedro Parente, é o mesmo, porque está dentro de uma política servil novamente, só que num contexto de recolonização do Brasil, né? Sem altivez nenhuma e pior, um governo que não foi eleito para isso. Então, o Pedro Parente, o ministro do apagão, agora é o ministro do apagão energético em todas as áreas, não só do setor elétrico, né? Então, agora ele é um serviçal muito mais declarado e fica tirando, como diz o povo, tirando sarro da nossa cara, dizendo, tá vendo aí? Nós vamos solucionar a crise sem mudar a política de preços. Esse Pedro Parente tinha que ser demitido imediatamente, se esse governo tivesse um mínimo de dignidade que não tem, né? E a gente precisa mudar a política de preço, demitir esse cara, né, para que o Brasil tenha minimamente altivez e a Petrobras recupere o mercado interno. Nós precisamos defender aqui, ó, a Petrobras, precisamos mudar a política de preços, precisamos resolver o preço do gás de cozinha, nós precisamos resolver o preço da gasolina, precisamos gerar emprego, gerar renda, precisamos diminuir o preço e gerar emprego. O Brasil teve só de dezembro para cá menos de 1,5 milhão de carteiras assinadas. Então esse é o momento da gente defender o povo, o emprego, eleições, para precisamos mudar o rumo do país por eleição, não por qualquer outro mecanismo. Nós precisamos de liberdade, de democracia, precisamos mudar a política econômica brasileira e defender essa que é a maior empresa brasileira e que pode gerar desenvolvimento nacional. Fora Pedro Parente, fora esse governo, mas por eleições. Obrigado, Jandira. Obrigada a você.